sertão eu vou te contar. Levando a vida, eu passo a vida a cantar. Do meu sertão eu vou te contar. Levando a vida, eu passo a vida a cantar. Fim de semana é sossego em minha rede. Tem sinfonia de passarinhos cantando. Contemplo o céu e a lua beija meu rosto. De verso e prosa é assim que vou levando. Vou beber a água lá da sanga. Só mais um passo e eu atravesso o rio. O cheiro forte e o gosto de uma pitanga. Modas de viola com sabor do meu Brasil. Modas de viola com sabor do meu Brasil. É aqui que eu vivo, daqui não saio jamais. Meu sertão é meu mundinho, não vou pra onde o vento vai. Levo aqui deste chão as lembranças dos meus ais. É aqui que eu vivo e daqui não saio jamais. Meu sertão é meu mundinho, não vou pra onde o vento vai. Levo aqui deste chão as lembranças dos meus ais. Estamos com o estimado Ézio Ricardo, autoescola motocar, 38 anos e a intelecto, 18 anos. Vamos conversar já na sequência sobre essas duas atividades na história desse estimado, que lá na época que o arco-íris dava em preto e branco, o Ézio, e que o pó, eu sempre falo isso aqui, é um jargão meu do programa, e que o pó só dava na prateleira, o Ézio, gurizão, trabalhava na roça, como ele falou no primeiro programa, mandioca, capinando, plantando, arrancando mandioca, raspando, fazendo a farinhada, aquela coisa toda. Comprou uma bicicleta, ele disse no intervalo que era tão pesada que apelidaram a bicicleta de Jamanta. E aí você acabou sendo apelidado de O Jamanta, coisa que muita gente talvez não sabe. O nosso Jamanta está aqui. Meus amigos de infância me tratam como Jamanta. A internet na minha casa da praia é Jamanta. Jamanta. Coisa... apelido carinhoso, né? Carinhoso, né? Hoje, olhar para trás e lembrar dessa época, conquistar uma bicicleta usada que eu comprei, para mim já foi um grande feito. Mas imagina só naquela época, bicicleta... Por isso que hoje você falou mesmo. 18, 17, 19, o jovem está trabalhando, ele já compra um carro. A facilidade financeira de pagar e ele quer um carrinho. Claro que ele não fez carteira, quer um carro. Exatamente. Você trabalha com autoescola? Muito carteira crédito. Com 18 anos, quer a carteira para ter um carro, quer dirigir. Mas, estimado, vamos lá para... Como é que você chegou em Ituporanga, então? Isso é uma... Pô, você veio de Jaguaruna, como é que veio cair? Se fosse um grande amor, alguma coisa, lá em Ituporanga, vim cheirar a cebola, aquela coisa toda, e de repente você veio cair em Ituporanga. Rapaz, num acaso, eu conquistei a minha mulher. Mas lá? Lá em Jaguaruna. Lá em Jaguaruna. Ela tinha o 2º grau, que era um grande estudo da época, e ela ficava pegando meu pé. Você tem que voltar a estudar. Nós não podemos ficar trabalhando a dia na roça. Não podemos ficar de farinhada. Claro. Voltada, levantada de madrugada, fazer o café para eu levar na mochila, aquela coisa toda. E daí surgiu uma oportunidade de arrumar um emprego para dirigir a caçamba da prefeitura de Tubarão. De Tubarão? É, um vizinho que me falou. Um vizinho que era muito amigo do irmão. Você já tinha carteira de motorista? Nada. Né? Nada? Vizinho que era amigo do então prefeito Irmoto Faixute. Um japonês, não é? Mas ele era médico. Mas eu me lembro desse cara como prefeito, Irmoto, né? E foi secretário estadual da saúde também. E não foi na época do governo Amin? Acho que foi. Acho que foi também. 82, por ali, por aí, 83, tá. por aí. E daí se tu conseguir carteira, eu consigo uma entrevista lá na prefeitura. Entrevista nada. Consigo falar com o Irmoto. Claro. O Irmoto dá o jeito, sei lá, vamos botar você nessa... Eu saí louco, né? Fazia a matrícula na LP em Tubarão para ver se fazia essa carteira de motorista. Eu estudei muito, muito. Era uma apostila assim que eu decorei, da onde você perguntasse eu tinha a resposta. E daí o que aconteceu? Eu fui fazer a carteira, impressionei o dono da autoescola e o professor. Quando eu fui buscar a minha carteira, eu fui aprovado. Você trabalha no quê? Eu disse, trabalho na roça. Vocês têm terreno? Vocês têm terreno? Não, eu trabalho a dia. Eu trabalho a dia. A dia, né? Sabe como é que eu trabalho a dia? A senhora, quando quiser sair da roça, quiser trabalhar aqui conosco, nós gostamos muito de ti. Eu falei, quando que eu começo? E eu comecei uns dias, logo em seguida, já lavando os carros da autoescola. E eu preciso estender um pouquinho a conversa, porque ela é meia longa, né? E eu sempre gostei muito de excelência, os caras me... Então você começou na autoescola? Na autoescola. Saí da roça, fui para uma autoescola. Não foi para a prefeitura? Não. Eu comecei na autoescola, porque eu achei que era mais interessante. Era mais interessante. Cheio de carro lá para fazer. E eu lavava aqueles carros, deixava manobrar para cá, para lá, aquilo para mim era uma coisa maravilhosa.
E daí o que aconteceu? O Adilson Cruz, da Autoescola Alto Vale, Adilson, claro. É meu compadre, sou padrinho de um filho dele, também é de Jaguaruna, precisava de um office boy aqui. E o Orídio, então, que era o dono da rede LP, as quais tinha aqui também, e assim, ó, queres ir lá para um conterrâneo teu em Jaguaruna, em Rio do Sul? Eu disse, vamos. Convidei a mulher, 2 filhos, a Fernanda de colo, o Fábio mal andava. Você já tinha casado com a Janete lá, então Já tínhamos os 2 filhos. Já tinha o Fábio e a Fernanda. Eu estava com 23 anos. E vim. Chego aqui, trabalho um pouco com o Adilson, e eles gostaram tanto de mim, disseram isso, né? E ele, quando ele resolveu vender as autoescolas aqui em volta, a filialzinha de Ituporanga, que era um Fusca... Ele ofereceu para ti? Um Fusca, uma lambreta e umas cadeiras lá numa garagem. Botava o Fusca, tirava as cadeiras. Voltava as cadeiras, tirava o Fusca, aquela coisa. Ele vendeu para mim. Eu não tinha dinheiro para nós, ele disse, paga como tu puder. E daí, ele te ajudou, na verdade. Exato. E começou a minha história em Ituporanga de trânsito, foi como eu entrei para o assunto trânsito. Ô, Nery, deu tão certo. Não por acaso, eu fiz por merecer também. Eu me aprofundei, eu gerei excelência, né? Eu voltei a estudar, eu tratei bem as pessoas e criamos uma história muito marcante de Ituporanga. É, porque eu vejo aqui, você foi presidente da associação, membro fundador da Associação Comercial? Sim. De Ituporanga? E fui diretor... Ituporanga, a gente sabe que o comércio, a indústria, o comércio então é muito forte. E fui presidente por 4 anos, depois fui para a Facisc, fui diretor da Facisc. Você foi da Facisc e vice-presidente durante 3 anos. Exatamente. E isso são aprendizados que contribuem muito com a vida da gente. E lá na associação, lá na Sociedade Ituporanga, eu participei de vários cargos, de várias entidades, instituições. No Clube 25 de Abril? Sim, também fui presidente de APP, presidente de festa de igreja, sempre me botava de presidente. Fundador da Fundação Irmã Paulina, tem? Também. Irmã Paulina. É, querida irmã Paulina, saudosa irmã Paulina. E daí o que aconteceu, cara? Nós prosperamos lá por essa capacidade de interagir com as pessoas, cumprir os tratados, né? E graças a Deus engrenou a autoescola lá de uma maneira que hoje nós estamos comemorando. Está aí 38 anos. 38 anos, em tempos de mudanças, não é por acaso. Olha, com 38 anos aí, depois nós vamos falar da autoescola ainda no último bloco e também da Intelecto. Mas eu vejo aqui, Ézio, que você além de buscar isso aí tudo, esses arrojos aí de empreender, de acreditar, enfim, você estudou muito, né? Você foi fazer Administração e Segurança de Trânsito na Univale, você foi fazer pós-graduação em Gestão de Pessoas pela nossa Unidade de Rio do Sul, você está cursando pós-graduação em Neuromarketing na Unidade, formado em Educação para Adultos pelo Instituto Training da Flórida, através da JCI, conferencista graduado em Excelência na JCI Brasil, enfim, professor de Comunicação Verbal, oratória, Recursos Humanos, Capacitação, Criatividade, Vendas, Motivação, que nós vamos falar depois através da Intelecto aqui. Mas você buscou também o conhecimento, né? Eu desde cedo aprendi que sem o conhecimento tudo fica mais difícil. Não há dúvida nenhuma que tem pessoas que fazem sucesso sem esse currículo acadêmico. Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. Claro, sem dúvida. Mas com ele fica um pouco mais fácil. Eu não tive um apoio financeiro, não recebi herança, então eu teria que construir o meu futuro. E através do conhecimento praticado, porque tem muita gente que busca conhecimento e não pratica, não obtém resultado, as coisas foram acontecendo. Quando eu me formei na Univale, que eu ia para lá estudar, meus amigos iam para a praia. E eu dizia assim, mas cara, será mesmo que precisa? Mas deixar de curtir a praia para ir para a escola? Uma praia, e tinha uma viagem, eu tinha a Univale. Depois vi as pós-graduação, a mesma coisa. Quando eu estava me formando na JCI como palestrante, a mesma coisa, as pessoas, mas deixa de ser idiota, cara, você vai lá para Cascavel, você vai para Foz do Iguaçu, vamos para a praia, sabe como é que é essas coisas? E isso deu um resultado que hoje eu repetiria tudo novamente. E você deve ter tido, imagino que deve ter tido muito apoio da estimada Janete, né? Eu casei muito bem, cara. Eu fui um cara de sorte. A minha mulher é sempre muito positiva, ela é hoje formada em pedagogia, mas ela não atua. Hoje ela cuida dos netos tem e os cuida netos de para mim. curtir aquela coisa toda. Mas ela sempre me forçou a barra para que eu evoluísse. Me deu possibilidade de eu crescer. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque chega um momento
da vida da gente, que estar próximo de pessoas que nos jogam para frente, nos alimentam esperança, é muito do bom. É. E você que, infelizmente, perdeu o pai e a mãe muito criança ainda, com 9, 10 anos, você sabe o quanto é importante ser casado com a Janete, tendo o Fábio e a Fernanda como filhos, que hoje estão com as empresas, e que veio 2 netos, né? E você tem 2 netos. Isso eu imagino que é uma coisa muito maravilhosa, porque eu ainda não cheguei nisso, mas imagino ser uma coisa muito maravilhosa. É uma benção. Os filhos continuarem na carreira do pai, na profissão do pai, se formarem também no mundo acadêmico em trans, denota-se que eles têm interesse, pegar o sabor, né, estar progredindo dentro do mundo corporativo, além dos meus 2 netos maravilhosos, gêmeos. São gêmeos, né? São gêmeos. 13 anos. Um flamenguista e outro colorado. Um flamenguista, quem é o flamenguista ali? É o Diogo. O Diogo, estimado, estimado. E o Léo é colorado. E são bênçãos... Os 2 são estimados, né? Os 2 exatamente. E são bênçãos na vida da gente, né? Mas poderia ter sido diferente também se eu não tivesse estado presente, se eu não tivesse... E aí vem a importância da família, né? Exatamente. Que você teve uma família, claro que os irmãos lhe ajudaram, os amigos, mas o pai e a mãe você só teve até os 9, 10 anos. Neri. Você depois não teve mais o pai e a mãe. Os pais e a mãe são presentes na vida dos filhos. É muito importante. É muito importante, é muito né? importante. Ô, estimado Ézio, e depois você veio para Rio do Sul. Claro, continua com suas empresas também lá na região da Grande Ituporanga, nosso estimado Ituporanga. Eu tenho muitos amigos lá na região toda. Povo realmente maravilhoso. Gosto muito daquela região e muito de Ituporanga. Mas você daí também veio se estabelecer em Rio do Sul. E aí a autoescola motocar aqui. E hoje é intelecto, já com 18 anos. Vamos falar um pouquinho disso, que nós temos, acabando esse bloco, temos o outro bloco, o Baby vai tocar ainda algumas coisas aí para nós, mas você tem muita coisa importante para falar. Teve um momento que tinha que fazer a transição familiar. Eu estava chegando numa idade que estava precisando de novos desafios, direcionar um pouco mais para intelecto e soltar a empresa para os filhos, senão eles ficam muito dependentes. E eu precisava fazer essa transição familiar, que é uma coisa dolorida, né? Entregar a empresa para filho, dá sempre a impressão que eles vão falir a empresa, que vão fazer errado. Né? Falta aquela segurança ainda, falta. Exatamente. Falta. Tem que estar por trás, dando aquela... A guarida, tem que dar a guarida. Né? E para que isso acontecesse do jeito que nós precisávamos, o Fábio, que morava aqui, tinha que ir morar em Ituporanga. E a Fernanda ficar aqui. Daí o Fábio, que ao nosso ver estava mais treinado, porque a Fernanda tinha uma outra empresa, que não era do ramo, estava mais treinado, tocaria a matriz. E nós vínhamos... Que a matriz é Ituporanga. Ituporanga. E nós viríamos para cá morar para dar 2 anos de treinamento para a Fernanda na motocar. E assim aconteceu. Nós construímos aquele prédio ali na Rua 15, onde acontece a nossa filial, e também a Intelecto. E eu fui morar em cima, a Fernanda mora no 2º andar, e eu fiquei com ela ali na autoescola por uns 2 anos, dando aquele know-how prático, né? Sim. E o Fábio? E o Fábio lá. E deu muito certo, daí eu comecei a focar em intelecto, e hoje nós temos uma procura muito grande de palestras, de cursos. Vamos falar da intelecto primeiro, então agora, para depois lá no outro bloco nós vamos falar da autoescola, o custo social, o comportamento hoje através do Código de Trânsito Brasileiro, essas leis que mudam, a lei seca, essa coisa toda que tem as multas, se for possível no último bloco. Mas a intelecto, me parece que hoje é a grande paixão da sua trajetória vitoriosa? Rapaz, eu não sei o que eu seria sem a intelecto hoje. Porque a intelecto me dá uma terapia ocupacional extraordinária. Eu, nessa semana, estou com 5 palestras, né? E isso nos dá uma satisfação muito grande, porque hoje o que mais existe são palestrantes, coach aqui e acolá, né? E se nós temos toda essa procura, é porque falamos alguma coisa que é interessante ser falado. Nós começamos na empresa de uma maneira mais acanhada, há 18 anos atrás, incrementando... Fazendo mais aqui regional? Regional, incrementando nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos eu tenho viajado para lugares que eu fico até surpreso em estar lá. Falando sobre temas motivacionais, liderança, comunicação verbal,
vendas, hoje neurovendas, neuronegociação, que são temas muito da hora, muito pertinentes. Porque a coisa evolui muito, vem muita coisa nova, por isso que você tem que estar sempre se atualizando, né? E eu percebo, Neri, que esse trabalho me mantém vivo na cabeça das pessoas, porque nós temos assim um feedback, uma resposta, um agradecimento muito grande das pessoas que são treinadas por nós, que assistem nossas palestras, que uma frase mudou a vida deles, sabe? Às vezes uma frase... Uma frase muda a vida da pessoa. E isso dá a impressão que é um legado que a gente está deixando. O que falta às vezes é o despertar. O despertar. O despertar, né? Exatamente. E hoje, em tempos de competitividade, ou você diminui sonhos ou amplia suas habilidades, né? Porque não dá para brincar de mais ou menos. O mercado é muito severo e às vezes até cruel, então você precisa estar preparado. E eu sinto dentro do meu coração, dentro da minha consciência, de que eu estou importante na vida das pessoas. E isso me motiva a viajar, claro, e continuar. Te dá satisfação. É evidente que a empresa ela tem que oferir lucros, porque você trabalha, mas você tem uma satisfação muito pessoal, porque isso te faz um bem dentro de você. É isso? Exatamente, exatamente. E a satisfação, né, de ver a evolução das pessoas que participam das suas palestras. Eu defendo muito que o dinheiro deve ser uma consequência, nunca uma causa principal. As pessoas que trabalham só com foco no dinheiro tendem a ficar muito insensíveis, né? E parece-me que diminui a visibilidade do ser humano nessa negociação. O dinheiro, para mim, tem sido uma causa em consequência de um trabalho. Então, sim, sem dúvida. eu vou também sem dinheiro em muitos lugares. Eu faço muito trabalhos voluntários. Até aqueles que precisam, assim, para umas Exatamente. escolas que precisam, para os adolescentes, que é uma escola pública, você também atua. Sim, claro. Sim. Isso é frequente. É frequente, né? É frequente. Você me dizia, Ézio, quando nós sentamos aqui para bater aquele papo informal, que a gente faz as brincadeiras para, como diz um amigo meu, para desopilar, para dar aquela relaxada, né? Você dizia, Neri, eu estou viajando muito, eu tenho que dar uma diminuída porque é muita viagem e hoje nós não temos estradas para viajar. E é verdade. Aí sair para fora vai ter estradas privatizadas, estradas duplicadas, estrada bem conservada, mas na maioria a gente sabe que muitas seguem esse modelo da 470, que é eu chamo de famigerada. Porque hoje, infelizmente, está aí, essa coisa toda que os palanques políticos começam a falar em duplicar cada eleição que vem e cada vez me dá mais nojo, porque a gente sabe que tem um monte de nha, blá, 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 blá. Mas você me dizia, Neri, eu tenho que diminuir o meu ritmo, mas veja só, eu estive... Para nós encerrar esse bloco, você tem que tocar nesse assunto. Eu estive há poucos dias no Rio de Janeiro, dando uma palestra para os advogados, os filiados da OAB, os inscritos na OAB do Rio de Janeiro. Quando eu vim de Jaguaruna, Ituporanga, Rio do Sul, lá no Rio de Janeiro, eu nem acreditava que eu estava aí. Voltou um filme na sua cabeça? É, porque não só nesse caso do Rio, mas tantos outros lugares que nós tivemos que foram marcantes na nossa vida, né? Eu já trabalhei num congresso para médicos, falando sobre resiliência, que é um tema bastante delicado. E tem que estudar para ir lá. Tem que estudar. Você tem que se preparar. Daí você se joga em cima dos livros, toda a literatura sobre o assunto. Então, o que eu tenho capacidade de montar essas apresentações. Essas logísticas, logística assim, né? Toda, ilustrar e tem uma certa habilidade de passar, de interatividade, de conviver com o público. E isso, evidentemente, que é mais outro combustível de energia para a gente. Os desafios que aparecem, né? E aparecem bastante. Você acredita que é frequente isso na nossa vida, convites para tratar de assuntos delicados para públicos bastante seletos. Não, seletos e imagina só, médicos, advogados, com todo respeito a todas as outras profissões, umas mais, outras menos, mas são pessoas intelectuais, são pessoas de capacidades diferenciadas. Você vai lá palestrar para essas pessoas. O nosso curso de oratória, que ficamos 4 noites expostos, tirando o medo das pessoas, entre aspas, enfim, orientando eles a controlar o medo, né? Nós temos públicos diversos e públicos muito seletos mesmo, né? E que saem satisfeitos com o resultado. E esse é o papel, assim como é o seu aqui também, né? Imagina quanto de informação, de conhecimento você leva, de motivação para as pessoas, quanto você
abre as mentes, cura os pensamentos errados das pessoas. Esse é o nosso papel. Nós vamos ao nosso intervalo, vamos voltar ao último bloco do programa, que nós vamos falar ainda de uns assuntos gerais aí, falar um pouquinho mais da autoescola motocar, enfim. Mas antes do Baby tocar aquele, cantar aquela coisa fantástica que o Baby sabe fazer muito bem para o estimado, o Baby está aí, maravilhoso. Eu estou aqui, ver como é importante. Você vai lá, palestra para advogados, professores, enfim, médicos, enfim, empresários, jovens, adolescentes. Mas cada vez que você vai, que você também transmite, você também deve aprender um monte com essas pessoas. Você também vai ouvir essas pessoas. Sem dúvida. A própria busca da preparação do material para levar a essas pessoas, das mensagens que você leva, estudar o público, estudar a matéria apresentada, é um aprendizado extraordinário. É um aprendizado. É onde eu queria chegar. Como eu estou aqui há 19, vai fazer 20 anos no ano que vem, cada convidado que vem aqui, eu aprendo um monte. Mas aprende. Porque não é eu que sei, eu tenho que saber perguntar. Quem vai falar do assunto é o convidado. Então hoje você trouxe coisas importantes que eu também não tinha conhecimento. Então eu estou aprendendo, principalmente a trajetória de uma vida tão de sucesso e que foi tão sofrida lá atrás, mas que veio os louros da vitória aí nesse andar, dessa carruagem toda, junto com a estimada Janete, com os filhos, enfim, Fábio, Fernando, os colaboradores da autoescola, os colaboradores da Intelecto, e você não faz nada sozinho, Nécio. Nós vamos ao nosso intervalo, estimado. Baby, contigo, voltamos já com Ézio Ricardo. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua para servir de inspiração e a chuva para matar a sede do sertão. Fez o rio só para se encontrar com o mar, deu o tom à minha vida e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor, fez o homem, a mulher e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador.